A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da concessão de prisão domiciliar para o general da Reserva Augusto Heleno. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro foi condenado a 21 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, por conta da participação da trama golpista. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que a concessão dessa prisão domiciliar ela é adequada, considerando a faixa etária e o quadro de saúde do general da Reserva. Heleno relatou que sofre de Alzheimer desde 2018. A decisão de acatar ou não esse parecer da PGR e decretar, de fato, a prisão domiciliar para esse condenado é do relator do caso, do ministro Alexandre de Moraes. Ele ainda vai analisar esse parecer e se manifestar sobre esse pedido também da defesa. Você que está acompanhando, Ed, todo esse processo aí desde o início, qual a chance desse pedido de prisão domiciliar ser aceito? Mas aí uma outra questão que inclusive, já vi aqui nos comentários também, se isso pode abrir precedentes para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro possa conseguir ou pedir a prisão domiciliar também. Ou a situação até do ex-presidente é mais complicada depois do episódio em que a gente já relatou aqui durante toda a semana que ele admitiu ter violado a tornozeleira eletrônica. A gente tem acompanhado nessas decisões do ministro Alexandre de Moraes uma sintonia muito grande com as recomendações da PGR. Apesar de que no último julgamento ele divergiu e não condenou um dos réus apontados aí como participação na trama golpista. Mas, de toda forma, todas as recomendações que têm sido feitas pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, têm sido acatadas e recebidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma expectativa de que isso continue ocorrendo, já que há uma sintonia, assim, nessas recomendações e no que o ministro Alexandre de Moraes decide depois. Em relação à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um caso também, trata de saúde, ele já teve esse pedido feito pela defesa dele de caráter humanitário para que ele fosse mantido em casa em decorrência dos mal-estares que ele tem tido, dos vômitos, dos soluços, né, as crises de soluço constante, decorrências das cirurgias que ele passou depois da facada. Então, nesse caso, um pedido já foi negado. A defesa certamente vai insistir nessa mesma linha, e é uma linha também que os filhos vêm defendendo. Todas as visitas aí durante essa semana em que o presidente recebeu do Flávio, do Carlos Bolsonaro e do Jair Renan ontem, eles também, ao sair, apelam para o estado de saúde do pai, que estaria passando muito mal e precisaria ter um acompanhamento em casa, apesar de que lá na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, há um acompanhamento médico 24 horas disponível ao ex-presidente. Ainda assim, esse deve continuar sendo o argumento, e a decisão, se favorável ao general Augusto Heleno para que seja encaminhado para casa, na prisão domiciliar, deve seguir nessa mesma linha. Um ponto, Edio, é que o que a defesa do general Augusto Heleno falou, e ele mesmo relatou durante essa audiência de custódia, é que ele sofre de Alzheimer. Isso era de conhecimento público até então? Isso não foi usado pela defesa durante as sustentações orais em que ocorreram na primeira turma durante o julgamento. Eu estava presente lá, acompanhei, e isso não era um ponto destacado pela defesa ao argumentar que ele não deveria ser preso, o que deveria ser inocentado. Um ponto foi levantado, era a idade dele avançada, mas o estado de saúde e uma apelação para que ele tivesse, por estar com Alzheimer, ele tivesse que ser mantido em casa, ele deveria ser mantido ali na prisão, mas isso não foi argumentado, usado. Não. Queria só aproveitar, antes da gente continuar aqui, dar prosseguimento para os nossos próximos tópicos, convidar você que está aqui nos acompanhando a participar da nossa enquete. A gente te perguntou se acontecer essa prisão domiciliar do general Augusto Heleno, se isso
deve também ser oferecido ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou dar o resultado parcial aqui da nossa enquete. 74% acredita que sim, que o ex-presidente também tem direito à prisão domiciliar e 26% acreditam que não. E aí, vou trazer alguns comentários aqui. A gente tem um comentário do João falando nem prisão domiciliar, nem para o general Augusto Heleno e nem para o Bolsonaro, defendendo a questão da anistia. A gente também tem um comentário também da Lucy falando que a lei é para todos e defendendo também a questão da anistia, falando que a anistia, na avaliação dela, é a melhor opção, tendo em vista que não há razões para a condenação de inocentes na avaliação da Lucia. Mas ainda falando aqui sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, queria trazer uma outra informação. Ontem, o PL, partido do ex-presidente, informou a suspensão da remuneração e de atividades partidárias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por meio de um informativo, a sigla diz que essa decisão respeita a lei. Aí até eu quero convidar você que está nos acompanhando para poder conferir na íntegra uma reportagem que já está no nosso portal tempo.com.br do repórter de O Tempo em Brasília, Gabriel Ferreira Borges, que diz que 3 meses antes de suspender o salário, que é de cerca de R$46 mil do presidente, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, já havia consultado o corpo jurídico se deveria manter ou não esses vencimentos após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí eu só queria fazer um parênteses aqui, porque essa decisão do PL poderia até incentivar a Câmara dos Deputados a acelerar a situação do deputado Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos e até agora não começou ali uma discussão de perda de mandato. Mas aí, o parênteses feito, só para a gente fechar esse tema, quero pedir a ajuda do Edio aqui de novo para ir chamar ele para nossa conversa, porque o STF julga hoje a ex-cúpula da PM do DF por omissão dos atos do dia 8 de janeiro, a partir dessa sexta-feira. Edio, qual que é a expectativa que a gente tem para esse julgamento? O julgamento deve seguir essa linha que vem sido feita de condenações dos envolvidos aí nos atos do 8 de janeiro. Essa cúpula da PM é um caso à parte, porque foi justamente os oficiais responsáveis pela defesa daquele dia em Brasília. Então, mas houve uma omissão muito grande, uma omissão que foi registrada em imagens e que policiais aparecem conversando com manifestantes, e houve uma omissão da chefia da Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos atos das invasões e depredações de 8 de janeiro. Inclusive, na época, o ex-ministro da Justiça, era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Nilson Torres, que está preso, que passou a cumprir durante essa semana também, junto com o Jair Bolsonaro e mais outros 6 réus, a prisão por participação e por liderar essa trama golpista e que acarretou nas invasões e depredações do 8 de janeiro. Então agora dentro do que vem sendo seguido, deve ser também mantido também essas condenações, mas é um caso à parte diferente, porque agora a gente fala de forças da Polícia Militar que teriam que proteger a cidade, proteger os assédios dos 3 poderes naquele dia, mas que houve uma omissão nesse comando, e houve uma omissão, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, que é a condenação do STF, da própria chefia, que seria comandada por Anderson Torres. Eu queria abrir também, desculpa, você pode falar. Não, o que eu ia falar, porque o STF ali vai acabar cumprindo aquela previsão inicial de terminar todos os núcleos e os grupos ainda esse ano, né? A expectativa era essa mesmo, assim. Na semana que vem a gente começa o último julgamento do último núcleo. Núcleo 2, ele não foi seguido na ordem, são 4 núcleos, mas o núcleo 2 foi o último a ser fechado, que é esse núcleo que deu esse suporte ao núcleo crucial, que é o liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, no dia 9, a gente começa o julgamento, são 4 sessões em 4 dias, nas 2 semanas tem sessões, no dia 9 e dia 10, depois no dia 16 e 17, a gente deve se cumprir aí, concluir esse julgamento dos 4 núcleos, dos acusados pela Procuradoria-Geral da República de participação e de comando aí, de envolvimento nos atos que acabaram resultando no 8 de janeiro. Eu só queria fazer um adendo, claro, e a gente tem essa informação lá também
no nosso site, no tempo.com.br, que hoje a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a visita pela primeira vez da filha Laura, que é a adolescente, a única filha mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a adolescente, para que ela possa visitar o ex-presidente junto com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Michele já esteve lá na carceragem por 2 vezes, no dia da prisão em que ele foi levado para a carceragem, ainda em prisão preventiva, por ter violado tornozeleira, e ontem, nessa quinta-feira, por ter já cumprindo essa pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Ontem também teve Jair Renan e os filhos Flávio e Carlos também já tiveram. Agora vai ser a vez da Laura, que é uma menina que tem sido poupada, assim, desde que o presidente foi eleito mesmo, e antes mesmo das eleições. A imagem da Laura é um pouco preservada, ela não aparece muito em imagens nas redes sociais e também não aparece, não tem aparições públicas, assim, em que ao lado dos pais. E já agora, nessa quinta-feira, nessa quinta foi feito o pedido, e agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes aceitar para que ela possa ver o pai pela primeira vez, depois da prisão domiciliar, agora em carceragem da Polícia Federal.